portanto, começar pelo amicus curiae. Primeira modalidade que eu verei hoje é o amicus curiae, que a aula já passei bastante informação para os senhores, né? Deve estar um pouco... a cabecinha do senhor deve estar um pouco balançando aí com tantas informações. Deixa eu abordar aqui aquela que causa menos danos, vamos assim dizer. É um artigo só. Resumidamente, o que eu quero dizer para os senhores é isso. É que ela é prevista em um artigo só, que é o artigo 138. Vou colocar para os senhores aí o artigo 138 de uma vez só. Está na íntegra aí para os senhores. Não foi não? Apertei o Enter, não foi não? Agora foi. Olha lá, do amicus curiae, artigo 138, um caput, 3 parágrafos, ó, deu na chupeta. Deixa eu primeiro passar as informações que eu reputo mais importantes que os senhores têm que saber sobre o amicus curiae. Quem é o amicus curiae? Em primeiro lugar, uma tradução literal de amicus curiae seria amigo da corte. Amicus, amigo, curiae, corte. Não sei se eu falei com os senhores no período passado, em TGP1, sobre a causa de pedir, que temos a teoria da substanciação na causa de pedir. E aí um dos ditados que se costuma se referir a essa ideia é iuria novit curia. Iuria, direito, novit conhece, curia. A corte conhece o direito. Só estou falando disso porque tem o curia. Curia e curie é juízo, corte, tribunal, tá? Então, amicus curiae é amigo da corte, numa tradução literal. Quem é esse amigo da corte? Veja, é um terceiro, senhores, um terceiro que detém notável conhecimento jurídico sobre a questão discutida. Então, a intervenção desse terceiro, ela se dá municiando o tribunal, a corte, de subsídios, de argumentos que possam gerar uma decisão mais qualitativa, de maior qualidade. Então, muitas das vezes, quando se vai a juízo, o aspecto fático ele é muito tormentoso, muito difícil de se entender, não do ponto de vista jurídico, porque, em tese, o juiz sabe tudo do direito, em tese. Mas, do ponto de vista fático, podemos ter muitas complexidades. A previsão de amicus curiae, ela começou lá no regimento interno do STF. Nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, tinha a previsão lá da participação desse tipo de terceiro. Para quê? É algo muito importante você declarar uma lei inconstitucional e pode ser que o STF não conheça tudo sobre aquela controvérsia. Imagine, veja, muitas das vezes os efeitos jurídicos, a qualificação jurídica, a decisão jurídica depende da compreensão dos fatos. Exemplo clássico que eu sempre passo nesse contexto de amicus curiae, a questão lá do aborto do feto anencéfalo. Vai criminalizar, não vai? Vai admitir o aborto nessa hipótese? Não é só dar uma canetada jurídica. Tem várias repercussões fáticas, sociais. Então participaram, como amigos nessa época, o Barroso era ainda procurador do Estado. Ele atuou até como advogado, como consultor nessa demanda. Fez até ministras do STF chorar. Então, um dos motivos que ele se tornou ministro do STF foi porque ele tinha uma atuação na corte de destaque. E aí participaram dessa... foi uma DPF, salvo engano, participaram dessa DPF, isso tudo é noção de direito constitucional, tá, meus amigos? A ação declaratória, ação pelo descumprimento de preceito fundamental. A DPF participaram, por exemplo, como amicus curiae,
órgãos representativos de faculdade da medicina. Para quê? Para dizer quando é que começa a vida. Porque a grande discussão é se você está matando alguém ou não. Então, quando é que começa a vida? Quando que começa a vida para o direito? Dá uma canetada, é o primeiro sopro de ar no pulmão. Agora, vamos entender como é que a medicina enxerga isso. Medicina é uma outra ciência, um outro ramo do conhecimento humano, alheio ao direito. Será que eles têm algo a contribuir? Nesse caso tem, entendeu? Vamos ouvir a concepção moral, vamos ouvir a igreja. Ah, mas o Estado é laico. Porra, o Estado é laico, mas a sociedade não. A sociedade tem uma importância muito grande o papel da igreja. Então vamos escutar. Escutaram tudo quanto é tipo de religião. Como é que você enxerga que que tem a vida, que nós devemos proteger a vida, fazer um bem para um sujeito? É a partir de quando? Eu ouvi todo mundo contribuiu. Mas vejam, ao contribuir, não se tornaram parte. Eles foram apenas, veja, todo terceiro que intervém é parte, tá? Então, o que nós vimos? Terceiro é aquele que não é parte. Todo terceiro que intervém, ele se torna parte, mas apenas parte do processo. Não viram parte da demanda. Não tem pedido formulado contra eles. Não formula pedido a favor deles. Então anotem aí. O amicus curiae, ele tem um interesse institucional. Institucional. Interesse institucional. No caput, vocês verão uma ideia relacionada a isso. Eu quero ver tudo depois. Eu vou primeiro passar aqui as ideias, depois a gente vai, para finalizar a aula, analisar ali o artigo 138. Como é um interesse institucional, veja, tem diversas instituições que tratam sobre uma mesma temática. Qual delas você vai ouvir? A participação como amicus curiae, ela exige uma representatividade adequada. A instituição tem que demonstrar, basicamente, que ela tem credibilidade, que ela sabe do que está falando. Então, ela tem uma representatividade adequada. Quando há algum projeto de lei, aí foge um pouco do que não é um processo judicial. Mas tem projeto de lei, tem questões jurídicas, tem ação declaratória de inconstitucionalidade que envolve o processo, participa o Instituto de Direito Processual, IBDP. Instituto Brasileiro de Direito Processual. Sempre pede para entrar, demonstra a representatividade e dá a contribuição dele. A ideia é, portanto, uma ampliação do contraditório, que se forneçam maiores subsídios, e aí, com isso, espera-se que a decisão judicial seja melhor. Então, pode ser amicus curiae quem sabe do que está falando, quem tem uma representatividade adequada nessa ideia aí de interesse institucional. Tá? Bom, uma distinção importante que tem que ser feita é sobre a distinção do amicus curiae com o perito. Tá? Amicus curiae é uma coisa, perícia é outra. A perícia, ela se manifesta, os senhores verão perícia em processo civil 1, no próximo período. Perícia é uma modalidade de prova. Amicus curiae não é prova. Já é uma primeira distinção. Segunda distinção é que a perícia, ela incide apenas sobre o fato. Apenas sobre o fato. O amicus curiae não. O amicus curiae traz aquela percepção fática, o seu interesse institucional, mas o amicus curiae prevê a qualificação jurídica. Então, uma igreja pode ter dito lá, naquela questão do feto anencéfalo, que é crime o aborto de feto anencéfalo, porque já tinha vida. Ao passo que uma outra pode olhar para o fato e qualificar de modo distinto. Então, o amicus curiae não se limita aos fatos. O amicus curiae avança para o direito, passa a sua percepção quanto ao direito. Ok? Uma outra questão importante sobre o amicus curiae é que, por exemplo, nós falamos que ali tem o interesse institucional, né? Então, os senhores podem, a instituição é uma pessoa jurídica. Será que só pessoa jurídica pode ser amicus curiae? Não. É possível, plenamente possível, que pessoa natural seja
também amicus curiae, não tem problema nenhum, a lei não impede. Então pode ser, por exemplo, um professor de uma certa matéria que queira contribuir. Se ele conseguir demonstrar a tal da representatividade adequada, que ele sabe do que está falando, que ele tem um currículo vasto naquela matéria, a lei não impede. O STF até admite. Aqui a jurisprudência do STF ela é mais citada, porque, como eu disse, esse instituto começou lá com o STF. Mas a jurisprudência do STF, em relação à participação da pessoa natural, ela é restritiva. Como assim restritiva? Não é que ela é impeditiva, mas ela dá uma preferência às instituições, literalmente, às pessoas jurídicas, tá? Bom, quais são os poderes do amicus curiae? O que o amicus curiae faz? Qual é a função do amicus curiae? Nós já vimos que o amicus curiae não se torna parte da demanda, ele é apenas parte do processo. Então, contra ele não se pede nada, e ele não pede nada a favor dele. Ele só apresenta subsídios, argumentos para qualificar a decisão judicial. Então, os poderes do amicus curiae, eles não são totalmente definidos pela lei, porque a lei não tem que se preocupar muito com ele, porque ele só vai contribuir. Então, o que a lei vai dizer, nós veremos o dispositivo já, um dos parágrafos ali, é que a decisão que admite ou a decisão que chama o amicus curiae. Nós vimos que o amicus curiae pode ser forçado ou voluntário, né? Então, a instituição está lá paradinha na dela e ela é intimada pelo juiz. Ó, eu sei que você sabe muito disso aqui, vem aqui e me explique. Passe a sua visão institucional sobre isso. Então, ela foi forçada. Ela está participando do processo porque o juiz mandou. Essa decisão que traz a instituição, essa decisão vai definir quais são os poderes. O terceiro pediu para entrar. Temos a demanda, remoção de casas para construir, e pede lá intervenção de diversas associações de moradores, o que seja. O juiz vai analisar se alguma delas tem condição de realmente contribuir ou se só vai atrapalhar com o processo, e se o juiz não é obrigado a admitir todas. O juiz vai admitir quem tem a representatividade adequada. E aí, quando ele deixa uma ou algumas participarem, ele diz o que ela pode fazer no processo. Então, a regra geral é que a decisão que admite a participação do terceiro, que esta decisão delimite os poderes. Ó, você pode vir aqui, mas você pode se manifestar só nesse momento aqui e pula fora da mão. Ou você pode fazer isso mais aquilo. Em regra é isso. Mas o parágrafo ali, respectivo, nós já estamos lá para ver o parágrafo, é possível não. A lei, a decisão estabelece o que é possível ao amicus curiae fazer, mas tem um poder mínimo. Tem uma possibilidade mínima do amicus curiae, que é a de interpor um tipo de recurso, os embargos de declaração, e nesse procedimento que eu mencionei ainda há pouco, IRDR, que os senhores só verão em processo civil 3, tem a previsão ali de uma outra participação prevista em lei para o amicus curiae. Então é assim, vai fazer o que está no parágrafo 2º do artigo 138, porque a lei diz que ele pode fazer aquilo. E mais do que aquilo, só o que o juiz determinar em concreto. É basicamente isso. Tem um outro dispositivo que prevê que a decisão que admite a intervenção do amicus curiae, essa intervenção é irrecorrível. Tá? Ela é irrecorrível. O juiz deixou, está deixado, não pode recorrer. O juiz não deixou, não está deixado, não pode recorrer, porque a lógica da intervenção como amicus curiae é fornecer subsídios, ele é meramente parte do processo, é para contribuir, não é para atrapalhar. Então pediu para ingressar, o juiz não deixou, não cabe recurso, a ideia é essa. Tem uma discussão que aí foge um pouco aos contornos aqui, porque depende da compreensão do agravo de instrumento. Eu vou primeiro ler, então, passar porque nos cumpre fazer aqui, nós temos 20 minutos só. Não, nós temos 40 minutos ainda, né? Não, temos 20 minutos só.
Vamos fazer o que temos que fazer. O que sobrar o tempinho eu vejo algo que demanda um conhecimento maior que os senhores não têm, e fica difícil de eu tratar. Ó, por tudo que eu já vi, falei com os senhores. 138 do amicus curiae. O juiz ou o relator. Relator é um sujeito lá no tribunal, é um juiz que exerce a função de relatoria, tá? Vamos facilitar aqui entre gente. Pode ser em qualquer momento, tá? Pode ser tanto no primeiro grau quanto em grau de recurso. E aí, entendendo isso, o juiz. O juiz, considerando, olha aí, ó, a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, é ou um ou outro, ok? Não são requisitos cumulativos. Não tem que ter os três. Tem que ser um deles. Tem que ser a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia. É um desses três. Então, sendo um caso que não envolve só Caio e Tício, sendo um caso que vai gerar uma ampliação maior para a coletividade, o exemplo clássico que eu dei aqui foi o aborto de feto anencefalo. Então, ou vai ser crime, ou não vai ser crime para toda a sociedade. Deixa outros participarem. Não precisa ser tão amplo assim para toda a sociedade. Pode ser para uma comunidade, pode ser para... Veja, eu falei do processo, envolve relação processual, né? Mas interessa aos processualistas, que estudam, não é bem assim e tal. Então, não precisa ser tão amplo, mas também não pode ser tão restrito. Você não vai ter amicus curiae numa demanda indenizatória de pagar 5 mil reais do A para o B. Só interessa para eles, tá? Mas é comum, é possível se imaginar, por exemplo, num tributo, que é um pagamento coercitivo que envolve mais de uma pessoa. Tem interesse erga omnes, portanto. Bom, nesses casos, o juiz poderá, olha lá, por decisão irrecorrível. Já vimos que é irrecorrível. Continua. De ofício ou a requerimento das partes. De ofício é a modalidade forçada. O juiz mandou vir. A requerimento das partes é quando o juiz manda vir porque a parte pediu. Ou de quem pretenda manifestar-se no processo. Quando o amicus curiae pede para entrar. Então ali a intervenção do amicus curiae voluntária. Ele voluntariamente pediu para entrar. Então o juiz pode, nesses casos, solicitar ou admitir. Veja, solicitar quando é forçada, admitir quando é voluntária. No terceiro pediu para entrar. Ele vai solicitar ou admitir o quê? A participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, qual é o objeto do amicus curiae? É uma manifestação no prazo de 15 dias para contribuir. Agora, pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, pode pedir para entrar, pode ser chamado na marra, o que nós já falamos aqui. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos. Não cabe recurso. Mas eu dizia que tem um conteúdo mínimo, né? Ressalvadas a oposição de embargos de declaração, é um tipo de recurso, e a hipótese do parágrafo 3º. Vamos ao parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. Ali, ó, incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, o parágrafo 1º trata o seguinte. Em primeiro lugar, que não gera modificação da competência. Então, por exemplo, o fato do IBAMA ser chamado a participar é um órgão, uma autarquia, uma entidade. O fato do IBAMA ser chamado a participar numa demanda ambiental, sendo o IBAMA uma autarquia federal, não significa que o processo tem que ir para a vara federal. Não muda a competência, ok? Perdoem. Não muda, portanto, a competência. O mais importante é perceber, portanto, que não vai para a vara federal. Seria um caso clássico de modificação da competência. A segunda parte do parágrafo 1º é aquilo que eu falei para os senhores, que não cabe recurso, salvo
os embargos de declaração e o recurso no IRDR. Eu já tinha mencionado isso com vocês. E o parágrafo 2º diz que caberá ao juiz ou ao relator, caberá ao juiz de lato sensu, ao magistrado, na decisão que solicitar ou que admitir a intervenção do amicus curiae, definir os poderes dele, os poderes do amicus curiae, como nós falamos aqui também. Mas veja, vai definir os poderes, parágrafo 2º, respeitando o que a lei manda, parágrafo 1º, ele pode embargar. O amicus curiae pode interpor o recurso chamado embargo de declaração, independentemente do juiz ter dito isso na decisão. Porque os poderes do amicus curiae pode decorrer da decisão do juiz, parágrafo 2º, ou da própria lei, parágrafo 1º e parágrafo 3º. Ok? Com isso a gente encerra a análise do amicus curiae. Só que eu falei que eu ia comentar com vocês é o seguinte. Lá no artigo 1015, olha onde nós vamos. Isso aqui é processo civil 3, tá? Se não entender, é para não entender mesmo. Amicus curiae não é intervenção de terceiro? Estamos vendo que amicus curiae é intervenção de terceiro? O juiz não vai decidir pelo ingresso dele ou não? Vai deixar, vai chamar ou não? A lei está falando que é recorrível. Mas a lei também está falando lá na frente que é recorrível. Olha lá. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Nós veremos o que é decisão interlocutória. Lembra que eu falei, quando a gente acabar aqui os sujeitos, pluralidade, intervenção, vamos ter um outro tópico. São os atos processuais, nós veremos os atos do juiz, despacho, decisão interlocutória e sentença. Nós vamos ver isso ainda. Mas decisão interlocutória é uma decisão que não coloca fim ao processo. A decisão que permite que entre ou não o que chama um terceiro, ela não coloca fim ao processo, evidentemente. Ela quer justamente mais argumentos. Então, lá, é uma decisão interlocutória. Não cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória, não. Só do que está no 1015. Mas veja, o 1015 diz que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versar sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. Então, meus amigos, admitiu o amicus curiae. Cabe agravo de instrumento, 1015, inciso 9. Amicus curiae pediu para entrar, não deixou. O 138 está dizendo que é irrecorrível. O 1015 está dizendo que é recorrível por agravo de instrumento. Aqui tem pano para manga, aqui tem discussão, mas se você for utilizar, veja, então a própria lei diz que não, depois diz que sim, né? Tem que utilizar aí os critérios de resolução de antinomia jurídica. Nós temos aqui uma antinomia. Uma hora diz que sim, uma hora diz que não. Uma hora diz que não, uma hora diz que sim. Quais são os critérios de resolução da antinomia? Os senhores aprendem lá em Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Direito, sei lá. É o critério hierárquico, o critério temporal e o critério da especialidade. O critério hierárquico não resolve, são dois artigos da mesma lei. Então estão no mesmo plano, são lei ordinária. Quando é uma Constituição e a outra lei ordinária é mole, né? Vale o que está na Constituição. Não é o caso aqui. Critério da temporalidade também não vai ajudar. São da mesma lei, vieram no mesmo tempo. Então não ajuda aqui. E o critério da especialidade? Bom, o critério da especialidade ajuda. Porque o 1015, inciso 9, está se referindo a intervenções de terceiro de modo genérico. Ao passo que o artigo 138 é específico sobre o amicus curiae. Então sempre que nós temos um genérico e um específico, prevalece o específico. Então há na doutrina quem diga que prevalece 138. Então você tem que interpretar o 1015, inciso 9, de acordo com o 138. Cabe intervenções de terceiro nas outras modalidades, não no amicus curiae, porque a finalidade é contribuir e não atrapalhar. Mas você vai encontrar posição doutrinária aqui, decisão judicial ali, que vai permitir o agravo de instrumento, porque está no 1015, inciso 9. Ok? Mas prevalece o entendimento que vale o 138. É irrecorrível. Ok? Então, meus amigos, ó, eu me dou por satisfeito. Vimos bastante coisa hoje, quem diz que não. Finalizamos o litisconsórcio, falamos de litisconsórcio unitário, recordamos as espécies todas.
e nos dedicamos ao litisconsórcio unitário. Vimos os efeitos da não participação do litisconsorte, 115. Então hoje falamos bem do 114, do 115, do 116, 117, 118. Falamos da participação do litisconsorte, o princípio da independência entre os litisconsortes. Finalizamos isso bem. Falamos da teoria geral das intervenções de terceiro. E falamos de uma das espécies das intervenções de terceiro, amicus curiae, artigo 138. Tá certo? Uma aula bem produtiva. Com a aula passada, a aula de hoje, restam-nos 3 aulas. A aula do dia 9, a aula do dia 16 e a aula do dia 23. A nossa avaliação vai ser apenas no dia 30. Então faltam 3 aulas cheias. Na próxima aula, a ideia é matar intervenção de terceiro, finalizar todas. É possível que não dê e fique faltando uma, é possível, tá? Não tem problema. Mas aí a aula do dia 16 e a aula do dia 23, a gente finaliza a intervenção se precisar e vê o último tópico da disciplina, que são os atos processuais. Atos processuais que é extenso também, bastante coisa para ver. Então nós teremos 3 aulas como essa aqui, ó, do começo ao fim, com bastante informação. Ok? Alguém tem aí alguma manifestação? Podemos colocar fim aqui? Tá visto? Tá safo? Tá resolvido? Como é que é aí? Sim, tudo tranquilo, ok, professor. Então, senhores, é isso. Então, tá? Vou dar por encerrada a aula. A gente se encontra. Está excelente, chapa. Valeu, João. Sangue bom. Então, valeu, galera. Ó, um abraço para vocês aí, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. E a gente se vê aí. Um abraço, vou terminar aqui. Tchau, 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 porque eu fui.